Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir uma aplicação importantíssima da dinâmica do movimento circular. Vamos discutir hoje a aplicação que é o globo da morte. Essa aplicação tem uma incidência alta nos vestibulares e vale a pena você olhar com bastante atenção a dica de hoje. Aqui eu coloquei o motociclista na posição mais baixa, que eu vou chamar de ponto A, numa situação intermediária, eu vou chamar de ponto B, e no ponto mais alto da circunferência, que eu vou chamar de ponto C. Primeiro passo para descrever a dinâmica desse corpo, o primeiro passo é representar nesse corpo as forças que estão atuando. Vamos nos preocupar agora em representar as forças apenas na direção radial, ou seja, na direção do centro da circunferência. Observem bem que aqui no ponto mais baixo eu tenho duas forças na direção do centro. Eu tenho a força peso, que a Terra exerce sobre o corpo, e tenho a força de contato com o globo, que é a força normal. Essa normal aqui eu vou chamar de normal no ponto A. Aqui nessa posição intermediária, eu continuo tendo as mesmas forças. E tenho a normal. A normal é sempre perpendicular à superfície. A normal está aqui na direção do centro. No ponto mais alto, eu tenho força-peso, vertical para baixo, e tenho a força normal. A normal, novamente, é sempre perpendicular à superfície. A normal está aqui, do globo sobre a moto. Aqui está a normal, que eu vou chamar de normal no ponto C. Observem bem que, em todos os pontos, vamos supor que o corpo esteja se movimentando nessa direção com uma velocidade v. Como é que eu descrevo a dinâmica desse corpo? Em se tratando de uma trajetória circular, devemos lembrar que, em toda a trajetória circular, a resultante das forças na direção do centro da circunferência é chamada de resultante centrípeta. Então, vamos verificar como é que essa resultante se comporta no ponto A, depois no ponto B, depois no ponto C. Observe aqui no ponto A. No ponto A, a resultante das forças na direção do centro é, apontando para o centro eu tenho a normal, para fora do centro eu tenho a força-peso. Aqui eu tenho duas forças em sentidos contrários. A resultante é uma menos a outra. Ou seja, no ponto A, a resultante na direção do centro é a normal menos o peso. Uma menos a outra porque estão em sentidos contrários. É a normal, primeiro, porque ela aponta para o centro, o peso para fora do centro. Essa resultante na direção do centro é o que chamamos de resultante centrípeta. Ou seja, lá no ponto A normal em A menos o peso é igual a centrípeta, que é dado pela massa, velocidade quadrado, sobre r de raio. Quando eu chego no ponto B eu tenho uma única força apontando para o centro da circunferência. Se eu só tenho uma na direção do centro, ela é a resultante na direção do centro. Então, no ponto B, a resultante na direção do centro é a normal. A normal, então, faz o papel da centrípeta, que, por sua vez, é dado pela massa, velocidade quadrado sobre r de raio. Chegamos no ponto C. No ponto C, no ponto mais alto do globo, a resultante na direção do centro é a normal mais o peso. Observem bem porque uma mais a outra. As duas estão apontando para o mesmo sentido. As duas estão apontando para a direção do centro. Se as duas têm a direção do centro, a normal em C mais o peso é quem faz o papel da resultante centrípeta, ou seja, num ponto mais alto, a normal mais o peso é igual a centrípeta, que é dado pela massa, velocidade quadrado sobre o raio. Então, em todas as situações, é importante notar que se é uma trajetória circular, a resultante na direção do centro é a resultante centrípeta. Vamos responder a pergunta principal da aula de hoje. Qual a menor velocidade que o motociclista tem de ter para conseguir completar uma volta? Aí a gente pensa da seguinte forma: para ele conseguir completar uma volta, basta ele conseguir passar pelo ponto mais alto. Se ele passa pelo ponto mais alto, ele consegue completar o percurso. De tal forma que, pensando no ponto mais alto, nós chegamos à conclusão que, lá no ponto C, a normal no ponto C mais o peso é igual a centrípeta. Foi essa a conclusão que chegamos da posição mais alta. De tal forma que, se eu quero a menor velocidade, observem que
À medida que a velocidade aumenta, a normal no ponto C aumenta. Mas eu não quero a maior velocidade, eu quero a menor. Se eu quero no ponto mais alto a velocidade mínima, a normal no ponto mais alto tende a assumir o menor valor. E esse menor valor é zero. Significa que, quando ele passa pelo globo na velocidade mínima, chegando no ponto mais alto, ele ligeiramente perde o contato, mas por inércia ele consegue completar o movimento. De tal forma que, se a normal é zero, a massa vai embora, multiplicando em cruz, eu chego à seguinte conclusão. Eu chego que a velocidade mínima ao quadrado vai ficar r vezes g. A velocidade mínima, então, é raiz quadrada de r vezes g. Lembrando que r é o raio da circunferência, raio do globo, e g é a aceleração da gravidade. Faça bastante exercício dessa parte, que você estará preparado para a sua prova de vestibular. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.